Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, nossa quarta aula, o nosso terceiro capítulo de Atos. Estamos vivendo agora um tempo diferente. O poder de Deus já tinha descido sobre a igreja do Senhor, o Espírito Santo já tinha habitado agora no coração daqueles 120 discípulos e daqueles que começaram a encarar e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O capítulo 2 vai trazer exatamente esse descer do Espírito Santo. Mais de 3.000 tinham sido convertidos. E eu encerro o capítulo 2 falando sobre a igreja que começava a existir, o movimento da igreja. O capítulo 3 vai começar a trazer o que essa igreja começa a trazer de esperança, de paz, de alegria e, acima de tudo, de poder de Deus sobre todos aqueles que ali criam. E eu quero assim começar lendo para você o capítulo 3, que diz assim: certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estavam sendo levados para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. E é tão interessante o que começa a acontecer. Então, eu dei o título desse nossa aula de Os milagres começam a acontecer. A igreja agora cheia do poder, cheia de quem? Do Espírito Santo. Não era um poder intelectual, não era um poder intelectual de pessoas que estudavam, de pessoas que buscavam. Isso não anula você estudar a palavra, você buscar entendimento. Mas olha, o poder que desce sobre a igreja é o Espírito Santo de Deus. Isso você não pode ter, não existe. Olha, você pode até ter conhecimento, intelectualidade, mas não tem poder, não tem unção, porque o poder é através do Espírito Santo de Deus. E é tão interessante porque Pedro e João, eles entenderam o chamado, para que Deus tinha um chamado, e o chamado deles era para revelar a glória de Deus, trazer o poder de Deus para as pessoas, para que assim as pessoas entendessem através dos sinais, dos prodígios e das maravilhas que Deus começava a operar através desses homens. E isso era exatamente o que? Os milagres de Deus na vida das pessoas, usando exatamente, Deus usa pessoas para cumprir os seus propósitos. Deus usa a mim, Deus usa você. Deus usou o quê? Em primeiro lugar, a Pedro e a João. Vamos ler aqui os versos 5 e 6, que diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando pela mão direita, ajudando-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Queridos, é tão interessante porque quando esse poder vem sobre a vida de pessoas simples como eu e você, e aqui sobre Pedro e João, os discípulos que aguardaram em oração, juntos, aquilo que Jesus tinha dito, que está lá no capítulo 1, espere, aguarde, que algo vai vir sobre vocês, o natural vai se transformar em sobrenatural, o ordinário e extraordinário, vai haver um poder, e esse poder é para que vocês sejam as minhas testemunhas por toda a face da terra. E isso começa a acontecer. E é interessante, qual foi a palavra dita exatamente por Pedro? Levanta-te e anda. Meu irmão, isso significa o quê? Autoridade. Lembra que em Mateus, a palavra de Deus diz que Jesus, a ele foi dado toda a autoridade. E Jesus disse: use o meu nome. Então a autoridade de Cristo, ela vem sobre a igreja do Senhor. Por quê? Jesus é o cabeça da igreja. A igreja do Senhor é o corpo de Cristo em movimento, andando, é os pés de Cristo, as mãos de Cristo, o amor de Cristo, a graça de Cristo, o abraço de Cristo, a bondade de Cristo em movimento, é o que? A igreja do Senhor. Então essa igreja, ela tem toda a autoridade. Então nesse capítulo a gente vê que o Espírito Santo de Deus agora começa a agir em pessoas simples e dando a elas autoridades para um movimento maravilhoso.
Mas é uma coisa que eu quero trazer para o seu coração, para você lembrar. Uma igreja que ora. Pedro e João estavam indo para onde? Vamos ver aqui como é que ele diz. Certo dia, Pedro e João estavam subindo no templo para a oração. Então, queridos, só há poder na igreja que ora. Só há poder na igreja que tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus. E era isso que estava acontecendo. Uma igreja que ora. E é tão interessante que ele diz assim, eu não tenho nem prata nem ouro. Mas é porque ele tinha o poder, o Espírito Santo de Deus. Então, eu e você, muitas vezes, a gente fica meio em dúvida com algumas situações, aplicando-se hoje na igreja de hoje, que é uma igreja que tem muito essa prerrogativa de prosperidade financeira, né? Uma igreja que tem direcionado as pessoas tudo doidas por dinheiro, aí pronto, vamos para aquela igreja que é a igreja que tem bênção, e as bênçãos estão sempre ligadas às coisas materiais. E é tão interessante que Pedro e João traz algo forte para mim e para você. Ele diz, nem prata nem ouro. O que a igreja precisa ter é o poder de Deus. A igreja não é para emocionar ninguém, nem para fazer ninguém feliz. A igreja é para trazer o poder de Deus curativo, restaurador, redentor, que traz a salvação do Cristo, traz à memória das pessoas o sacrifício lá do Calvário, a cruz, derramando ali sangue do inocente para que pudesse salvar os pecadores, eu e você. Jesus, ele nos dá um novo movimento. É tão interessante isso, porque quando aquele homem, ele recebe de Pedro e de João um milagre, um sinal maravilhoso, olha o que é que ele faz, e eu acho isso muito interessante. No verso de número 8 diz assim, e de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Um novo movimento de vida. Jesus, quando entra na minha vida e na sua, ele tem que trazer um novo movimento. Nós saímos do aprisionamento do pecado, nós saímos do aprisionamento do cárcere do mundo, e agora a gente tem uma vida em liberdade. Aquele homem salta, aquele homem pula, mas o que é que aquele homem faz? Se alegra do cárcere do mundo, e agora a gente tem uma louvando a Deus. E ele entra com Pedro e João no templo. Por quê? E aí eu trago aqui para você essa experiência aqui, ó. Aquele homem teve uma experiência com Deus. O coxo, ele teve exatamente uma experiência maravilhosa com Deus. Qual foi essa? O homem teve uma experiência com Deus, uma experiência maravilhosa, o milagre, os sinais, os prodígios, a maravilha. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. Oh, glória a Deus. É isso que a gente precisa. Ele não entrava no templo, por quê? Porque ele era o quê? Coxo. Então o coxo era alguém que não era perfeito, então isso era olhado como um pecador, pecado, então ele não entrava no templo. Gente, quando Jesus Cristo entra em nossa vida, a porta se abre, porque Jesus Cristo é a porta das ovelhas. Ele mesmo, ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Ele diz, eu sou a porta, entrem por mim. Então, esse homem, ele começou a ter um novo movimento de vida. Algo novo começou a acontecer na vida daquele coxo. E isso gera o quê nas pessoas? Admiração. Olha, toda ação da igreja do Senhor, ela traz um movimento de admiração. As pessoas olham e ficam maravilhadas. Olha o que diz o verso 10. Reconheceu que era o mesmo, as pessoas reconheceram que era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram o quê? Perplexos e muito admirados com o que ele tinha acontecido. Meu irmão, minha irmã, Deus nos chama para fazer a obra dele, e a obra dele causa admiração nas pessoas. Então é isso que esse pequeno capítulo 3 traz, que os milagres do Senhor começam a acontecer através de homens simples como Pedro e João, e que
Pode acontecer também na sua vida, porque era uma igreja que estava em oração. E em oração eles tinham o poder. E no poder ele dá uma ordem, ele determina sobre a autoridade do nome de Jesus Cristo. Levanta-te e anda. A igreja está sem poder, queridos, aplicando para os dias de hoje, porque é uma igreja que não ora mais. É uma igreja de muitas atividades, de muita teoria, de pouca prática. Jesus Cristo disse que de nada disso adianta. A palavra de Deus é clara. E chama eles de homem imprudente, um homem que não pega a palavra de Deus e coloca dentro do seu coração como alicerce, como uma base, como uma estrutura para a caminhada da vida. O homem prudente, sim, aquele que usa a palavra de Deus para as coisas do Senhor. Então, meu irmão, eu e você precisamos gerar admiração nas pessoas. E vindo para cá, queridos, a gente pode entender que Pedro e João, eles começaram o quê? A pregar. Eles continuaram a pregação que era sido chamado para ele. Mas eles entendem, olha que coisa interessante, por quê? Eles pregam, aquele aleijado começou a andar, então as pessoas começam a tentar trazer a glória para eles, mas eles entendem que a glória é de quem? A glória é de Deus. Às vezes tem muitos pastores, missionários, pessoas que sabem a palavra e começam a achar que o poder está neles, sabe? Pregam como se fossem o dono da verdade. A verdade é de Jesus Cristo, gente. A palavra é de Deus, nós somos apenas missionários, condutores. Aquilo que eu disse um dia aqui, nós somos canos, onde a água gloriosa do nosso Deus é jorrada e derramada sobre toda a face da terra. Um dia Deus me disse, filho, você é a lua, o brilho é meu, você brilha, reluz uma luz que vem de mim, que brilha de mim. Todos nós somos lua diante do Senhor. O sol é Ele que incide sobre a minha vida e a sua luz, e assim nós brilhamos. Mas olha que coisa interessante. Apegando-se o mendigo a Pedro e a João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse, Israelita, por que isso lhe surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar por nossos próprios poderes ou piedade? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram por ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram-lhe que ele fosse libertado um assassino. E aí ele vem com a palavra, ele diz, vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. E vocês entendem o que é que ele está trazendo para a gente nesse capítulo? Que eles veem o milagre, e ele aproveita o milagre para o quê? Para falar de Deus, para falar do amor de Deus. E quando eles começam a pregar, eles dizem, a glória não é nossa, a glória é de Deus. O que eles fazem é simplesmente testemunhar, dizendo, olha, houve um erro de vocês terminaram matando aquele ao qual o Pai trouxe, mas o Pai o ressuscitou e hoje ele está à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Venham, arrependam-se. E aí eu trago algo muito interessante para a gente. Testemunhar sem acusar. Foi isso que Pedro e João fizeram. Eles disseram o que tinha acontecido, mas eles não acusaram as pessoas, eles disseram, olha, se arrependam. Eles não disseram do tipo assim, olha, você vai para o inferno. Não, eles disseram, se arrependa, venha, Jesus é bom, ele tem um coração maravilhoso, aberto, ele quer te perdoar, ele quer trazer vida nova para você. Então eu e você, a gente precisa testemunhar sem acusar, liberando perdão. Olha como diz lá no verso 19, que diz, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado Jesus. Você entende? Não é acusação que a igreja do Senhor foi levantada. A igreja do Senhor foi levantada para mostrar uma possibilidade de vida eterna, uma possibilidade do arrependimento, uma possibilidade do perdão. Então é o perdão que a gente tem que trazer. E esse perdão, ele nos leva para uma vida nova, uma vida maravilhosa, nova. Olha o que diz o verso 20, de uma forma muito clara. Diz assim,
para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado. Então, tempo de paz, tempo de alegria. A proposta de Deus para mim e para você é essa: uma igreja feliz, uma igreja que traz uma proposta de salvação para a vida das pessoas. Esse capítulo 3 é muito legal, porque vem falando dos milagres que começam a acontecer, mas a palavra profética de Deus, ela continua a ser propagada. Então, esse versículo 3, na grande realidade, ele lá no final vai falar da missão que a igreja tem. E é tão interessante que quando ele fala essa palavra profética lá no verso 24, ele vai trazer toda uma estrutura sobre a vida de Moisés. Olha o que Pedro diz a partir do verso 22. Olha que coisa interessante. Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no em tudo que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo. E aí vem a palavra profética. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esse dia. Havia uma palavra profética sobre o povo de Israel. E aí, meu irmão, no verso 25 diz: e vocês são herdeiros, ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E ele encerra dizendo: convertendo cada um de vocês das suas maldades. Vida nova. A missão de Cristo anunciada no Antigo Testamento através exatamente de uma palavra profética de Pedro sobre Moisés. Mas a palavra final é que ele nos livrará, através do perdão, de toda a maldade do nosso coração. E aqui a gente encerra esse capítulo 3, que é um capítulo rico de experiência com Deus, que a gente entende que é na autoridade dele que eu e você teremos poder de expulsar demônios, poder de curar, poder de trazer e restaurar relacionamentos, famílias, poder, gente, botar as mãos, impor as mãos e pessoas ser curadas. O problema é que a igreja está faltando oração, a igreja está muito mais ligada à prata e ao ouro do que ao Espírito Santo. Que você, nessas aulas de Atos, você cresça junto comigo, para que a gente verdadeiramente impacte esse mundo, que tanto precisa de homens e mulheres cheias do poder de Deus, para transformar esse mundo que jaz no maligno, em um lugar de esperança. Jesus está voltando, meu irmão. Se prepare, Jesus está voltando. Deus abençoe vocês. E próximo capítulo, 4, semana que vem, segunda-feira, quero estar junto novamente com você. Deus abençoe, meu irmão. Paz.